Olá, queridos telespectadores da TV Vale das Artes. Esse é o quadro Fala Doutor e eu, Dr. Valdez, estou aqui para falar com você hoje sobre uma medicação que nós usamos para disfunção erétil. Já fizemos a abordagem da disfunção erétil ou impotência sexual. Nós vamos falar hoje dos medicamentos. O mecanismo da ereção, ele funciona basicamente por duas vias. Uma cerebral, que depende do estímulo para que haja a ereção, e o outro é um mecanismo vascular. O mecanismo vascular é uma vasodilatação. No pênis nós temos dois corpos cavernosos que funcionam como duas esponjas lateralizadas. Por um mecanismo de estímulo, onde tem a ação do óxido nítrico, ele promove uma vasodilatação, tem um enchimento sanguíneo e acontece a ereção. Então esses dois mecanismos são muito importantes. E na função erétil do homem, é uma coisa que interfere muito a parte psicológica. Vamos falar do homem brasileiro, que tem a sua criação do homem, do machismo brasileiro, o homem que não tem ereção não serve para nada, o homem que não tem ereção é porque já está virando mulher, um monte dessas coisas do nosso dia a dia. Mas veja bem, o produto que foi criado para agir na disfunção erétil, ele foi descoberto por acaso, na verdade. Estava se fazendo estudo do medicamento que fizesse dilatação das artérias coronárias, buscando um melhor suprimento sanguíneo da parte do coração. E se percebeu que à medida que se usava esse medicamento, os pacientes também tinham ereção. Aí, se aprofundando nos estudos dessas moléculas, é que se definiu que a medicação podia ajudar na disfunção erétil e a partir daí a medicação, por exemplo, o sildenafil, ela está no mercado já há 5 anos. Nós temos ainda também a vardenafil e a tadalafil. Esses medicamentos ajudam no sistema de vasodilatação. Temos também a apomorfina, que tem um mecanismo de ação um pouco diferente desses outros três e aí também promove a ereção com mais segurança. Veja que são medicamentos extremamente seguros. No começo que se foi divulgado e se começou a usar esses remédios, alguns óbitos que aconteceram no mundo se atribuiu ao uso desse remédio. Depois, se apurando os estudos, viu que não era nada disso, porque o medicamento promove uma vasodilatação e é uma vasodilatação benéfica. Então, pacientes cardíacos podem usar com absoluta segurança. Só tem uma restrição importante: os pacientes que usam o medicamento à base de nitratos, que são dilatadores coronarianos, eles não devem usar esse remédio, que esse remédio também dando uma vasodilatação, ele vai ter uma queda brusca de pressão. E esse paciente, de fato, pode passar mal. Essa é a contraindicação importante. Aí você vai falar assim, mas se um vozinho for usar e na relação ele passar mal. Bom, se ele não tiver condições físicas de participar de um ato sexual, então ele não pode, de fato, usar o remédio, mas não é o remédio que vai matá-lo, é o esforço físico que ele não deveria ter feito. Isso é uma outra coisa. Os medicamentos têm uma segurança absoluta. Tem até um dos medicamentos, desses três que eu citei, que ele é garantido pelo laboratório, dele dar uma ereção de 36 horas. Não é ereção de 36 horas, mas ele potencializa durante 36 horas o mecanismo de vasodilatação. Evidente que precisa do estímulo neurológico, do psicológico, precisa disso. Não adianta tomar simplesmente o remédio, o indivíduo não vai ter 36 horas de ereção. Isso seria, inclusive, maléfico para ele. Existe uma doença que o homem tem uma ereção contínua, ele não consegue relaxamento e tem que se fazer até uma punção para fazer esvaziamento, porque isso é prejudicial. Então não é uma ereção contínua de 36 horas, mas sim o paciente está predisposto a ter ereção naquele período. É o medicamento da sexta-feira, que vai até a segunda de manhã, se você quiser entender assim. Mas veja que o medicamento tem uma segurança absoluta de uso e o que às vezes fala assim, mas por que tem jovem que usa o medicamento para ereção? O jovem usa porque quando ele vai para uma balada, ele usa o álcool, então o álcool naturalmente deprime a função sexual. Se ele toma muito álcool e ele quer ter uma função sexual naquele momento, naquele dia, naquela noite, então ele usando o medicamento desse que nós estamos falando, o sildenafil, o vardenafil, o tadalafil, então ele vai ter a ereção mesmo estando com excesso de álcool, só por isso. Agora,
o mecanismo, mas se o jovem começar a usar esse medicamento, vai chegar uma hora que ele só vai conseguir ter ereção com esse medicamento. Não, isso não é verdade. O medicamento é seguro, o medicamento não tem efeito cumulativo, não é verdade que você tomando um comprimido hoje, daqui a um ano você vai ter que tomar 2, daqui a 2 anos vai ter que tomar 4, 6, isso não é verdade. Basta você tomar a dose prescrita pelo seu médico, que ela é suficiente para que você possa ter as suas ereções normalmente. E o jovem que usa isso, ele só vai precisar do comprimido novamente, ele só vai depender da ereção por causa do comprimido, se ele desenvolver isso psicologicamente. Porque do ponto de vista clínico, ele não tem essa dependência. O medicamento não traz nenhuma dependência para que tenha novas ereções. Então, se você depende do medicamento, ou porque tem uma doença mais severa, ou porque tem distúrbio vascular, porque você tem ateromatose, que são aquelas placas nas artérias, se você tem um diabetes mellitus bem descompensado, então você tem dificuldade de ereção e precisa de um suporte. Mas faça isso com o seu médico, faça isso com acompanhamento médico, não compre o medicamento à toa na farmácia por sua conta própria, mesmo porque os medicamentos são realmente liberados para serem vendidos sem receita médica. Mas é importante que você tenha um acompanhamento, que você tenha um segmento, e eventualmente você precise de um exame para melhores esclarecimentos da disfunção erétil. Esse é o quadro Fala Doutor, e eu, Dr. Valdez, falei para você.